Oi, gente! O caso que eu vou contar pra vocês hoje é considerado por muitos um dos piores casos de tortura dos Estados Unidos. Sylvia era uma menina de 16 anos de idade que foi deixada pelo seu pai com a sua irmã na casa de uma conhecida chamada Gertrude. E o que aconteceu com essas irmãs, principalmente com a Sylvia, foi terrível. O conteúdo de hoje é sensível, pode conter alguns gatilhos para algumas pessoas, e agora que eu já apresentei o caso e já dei esse aviso, bora pro vídeo. Eu sou o Mertz, do canal O Mertz, e essa é a minha vinheta. Sylvia Mary Likens nasceu em 3 de janeiro de 1947. Ela era filha de Lester e Elizabeth Likens. Ela nasceu entre dois pares de gêmeos, Daniel e Diana, os mais velhos, e Benny e Jenny, os mais novos. Na década de 60, o casamento dos pais de Sylvia já estava bem instável e a situação financeira deles também não era muito boa, mas eles sempre conseguiam se virar. Além disso, a família se mudava muito frequentemente, porque Lester e Elizabeth, o pai das crianças, eles sempre se mudavam para acompanhar o circo, porque eles eram artistas circenses e tinham que acompanhar os espetáculos do circo. Muitas das vezes que eles iam acompanhar o circo para fazer algum espetáculo, eles deixavam os filhos deles com parentes, geralmente os avós, ou até mesmo conhecidos. Principalmente Sylvia e Jenny. Eles se preocupavam muito com a educação delas. Em 1965, Lester e Elizabeth precisavam sair com o circo para uma turnê. Então eles resolveram deixar Sylvia e Jenny com Gertrude, uma mulher que já era conhecida ali pelo bairro, que cuidava de crianças de outras pessoas às vezes e tinha seus filhos também. Gertrude tinha cerca de 7 filhos. Sylvia e Jenny, inclusive, conheciam alguns deles porque eles frequentavam a mesma escola e a mesma igreja. O pai das meninas achou que elas ficariam bem com Gertrude, porque afinal, Gertrude era uma mulher que já tinha 7 filhos, já tinha experiência em cuidar de outras crianças, então ele achou que ia ser tudo bem. Ele sabia que a família de Gertrude não tinha boas condições financeiras, mas ele não sabia exatamente quais eram essas condições, e ele também nunca tinha entrado na casa de Gertrude, nem quando ele foi levar as meninas. Ele então, para Gertrude poder cuidar das filhas dele, ele ofereceu cerca de $20 semanais para Gertrude, para as meninas poderem morar lá, se alimentar, enfim, Gertrude cuidar delas. E também pediu para Gertrude que ela endireitasse as meninas como ela fazia com os filhos dela. O que o pai da Sylvia e da Jenny não sabia era que Gertrude era uma mulher com alguns problemas. Ela era descrevida como uma mulher depressiva, anêmica, abatida. E além disso, ela abusava muito do uso de cigarro e de remédios. A Gertrude, ela não tinha estabilidade mental ou até mesmo financeira nenhuma para cuidar das meninas, mas foi o que aconteceu. Nas 2 primeiras semanas de estadia das meninas na casa, foi relativamente tranquilo. O único probleminha que tinha era com Paula, a filha mais velha de Gertrude, que sempre meio que batia de frente com Sylvia, sempre implicava um pouquinho. Eu não gostava que Sylvia estudasse na mesma escola que ela, que falasse com os garotos. Apesar da Paula já ter seu namorado e elas nunca terem nenhum affair em comum, ela tinha certa implicância com Sylvia mesmo. Depois dessas 2 semanas, o pai das meninas ele atrasou um desses pagamentos semanais. A Gertrude, então, para descontar suas frustrações da vida e a raiva que ela tava do atraso do pagamento, ela então resolveu espancar Jenny e Sylvia, focando principalmente na Sylvia. Ela utilizou, para espancar as meninas, um remo grande e um cinto de couro. A partir dali foi só ladeira abaixo. Gertrude começou com agressões, humilhações e tudo isso na frente dos filhos dela também. Inclusive, ela incentivava que eles fizessem isso com elas. Constantemente, Gertrude acusava a Sylvia de se envolver com prostituição e sempre dizia que ela era promíscua. Em certo momento, ela forçaria Jenny a bater na própria irmã, e se Jenny não o fizesse, ela apanharia. A coisa chegou num nível que Gertrude incentivava as crianças da vizinhança a bater na Sylvia junto com seus filhos. Certa vez, surgiu um falso boato na escola de que Sylvia teria dito que Paula e Stephanie, 2 das filhas de Gertrude, eram prostitutas. Quando o namorado de Stephanie soube desse boato, ele ficou possesso. Foi direto falar com Gertrude. A Gertrude, então,
ela convidou ele e falou para que ele chamasse alguns amigos para irem até a casa dela e espancarem Sylvia, junto com a Gertrude. Gertrude forçava a Sylvia a contar todas as suas intimidades, contar tudo o que acontecia. E em certo momento, a Gertrude, ela descobriu que a Sylvia estava gostando de um menino. Então ela xingou a Sylvia de prostituta, acusou que ela estava grávida e começou a bater na Sylvia. Só que dessa vez ela deu uns chutes na vagina e no estômago da Sylvia. Os abusos contra a Sylvia, eles não pararam por aí. Eles foram só aumentando cada vez mais e mais. A Gertrude, ela queimava a Sylvia com as bitucas de cigarro e deixavam que outras pessoas fizessem isso. E ela também obrigou que a Sylvia introduzisse uma garrafa de refrigerante de cola. Sabe aquelas garrafas de vidro de refrigerante? Então, ela obrigou que a Sylvia introduzisse na vagina, para provar que ela não era mais virgem. Enquanto tudo isso acontecia, a Jenny era obrigada a acompanhar e ver tudo aquilo e sempre era ameaçada de que, se contasse, ela também apanharia e também sofreria consequências. Gertrude, ela conseguiu desmatricular a Sylvia da escola. E dali em diante, ela então proibiu que a Sylvia saísse de casa e trancou ela no porão sem mantimentos, a obrigando a comer as próprias fezes e beber a própria urina. Presa no porão, a Sylvia não tinha acesso ao banheiro. Então, Gertrude, ela simplesmente deu uma fralda, que era pra Sylvia reutilizar. E quando ela sujava a fralda, ela tinha que limpar essa fralda com a língua para poder usar no dia seguinte. E quando ela vomitava, a Gertrude obrigava ela a comer o próprio vômito. Com isso tudo acontecendo, a Gertrude resolveu forçar a Sylvia escreveu uma carta para os pais dela, dizendo que ela tinha se tornado prostituta e tinha fugido de casa. Essa mulher, esse monstro, ela chegou a esquentar uma agulha e com essa agulha quente, vir fazendo uma tatuagem na barriga de Sylvia, dizendo: "Eu sou prostituta e me orgulho disso." Um dia depois da Gertrude fazer a tatuagem na barriga da Sylvia, ela ouviu a Gertrude planejando levar ela até um bosque e deixar ela lá pra morrer. Com isso, ela ficou desesperada e ela já estava fraca, já não tinha muitas forças com tudo que ela estava sofrendo, mas ela juntou toda a força dela que ela podia pra poder tentar fugir, mas infelizmente ela não conseguiu. Pegaram ela, jogaram ela no porão de novo e espancaram ela mais uma vez. Sylvia, ela não resistiu e faleceu 2 dias depois de tentar fugir. O golpe final foi uma pancada na cabeça, que foi desferida por Coy, o namorado de Stephanie, que causou hemorragia no cérebro da Sylvia, culminando na morte dela. Gertrude, quando descobriu que Sylvia morreu, ela imediatamente ligou para a polícia e contou um monte daquelas suas mentiras e mostrou a carta que ela tinha obrigado a Sylvia a escrever para os policiais. Então, naquele momento, os policiais eles estavam meio perdidos no caso, né? Eles sabiam que a menina estava ali, tinha falecido ali, mas tinha tudo aquilo que aquela mulher aparentemente confiável estava contando, com uma carta escrita pela própria Sylvia. Mas apareceu Jenny, puxou um dos policiais para o canto e sussurrou para ele: "Me tira daqui que eu conto tudo." E foi aí que o caso teve a sua reviravolta. Já nos julgamentos, as crianças alegaram que foram forçadas por Gertrude a fazer tudo o que fizeram. Já a Gertrude negou toda a responsabilidade sobre o que tinha acontecido com Sylvia, alegando insanidade mental. Gertrude foram condenadas à prisão perpétua. Richard Hobbs, Coy Hubbard e um dos filhos de Gertrude, John, eles foram para um centro juvenil e ficaram lá por cerca de 2 anos. As acusações em cima de Stephanie, a outra filha de Gertrude, foram retiradas porque ela colaborou com a polícia durante as investigações. Paula e Gertrude, elas passaram por um novo julgamento em 1971. A Paula resolveu confessar tudo e foi liberada cerca de 2 anos depois. E Gertrude, ela foi condenada de novo, mas ela conseguiu condicional no ano de 1985. Depois dela conseguir a condicional, ela se mudou para o Iowa e mudou também o nome dela para Nadine Van Fossen. E em 1990, a Gertrude faleceu de câncer no pulmão. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Sensível, pesado, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais casos, é só que vocês comentarem aqui embaixo. Deixem o like de vocês, ativem o sininho,
que vão ter muito mais vídeo aí pra vocês acompanharem, tá? Muito obrigado e até mais!